Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Bem pessoal, nós estamos agora já ingressando nas unidades número 2 e 3, onde vamos estudar a sucessão legítima e a ordem de vocação hereditária. Correspondem, portanto, nas aulas números 4 e 5. Assim sendo, pessoal, o material aqui apresentado bastante robusto, né? Nós temos aqui 72 páginas divididas em 2 slides cada página. Então, pessoal, é um material bastante robusto. São 158, portanto, slides só para você estudar. Nesse contexto de consequência, pessoal, vamos aqui tratar pontualmente de alguns temas pontuais, alguns temas importantes, no que remete, no que é atinente à sucessão legítima e a ordem de vocação hereditária. Bem, de toda maneira, de toda consequência, quando nós falamos de ordem de vocação hereditária, é um tema pontual lá de sucessão legítima. Então, a forma como é dado a ementa da disciplina não significa dizer que há uma impropriedade ou uma incoerência. O que há de fato, pessoal, é que ordem de vocação hereditária é um tema de sucessão legítima, portanto, tratar de sucessão legítima é tratar de ordem de vocação hereditária. Assim sendo, pessoal, concluída a primeira parte aqui, condizente ao capítulo 1, do título 1, vamos aqui para o título 2, analisar todos esses temas. Aproveitando o gancho, iremos analisar também deserdação, também iremos analisar, pessoal, adiantamento da legítima, enfim, outros temas correlatos e deles consequentes. Portanto, o título 2 da sucessão legítima, no que tange, no que se refere ao nosso material, é muito maior. Não só se limita à análise desses 3 capítulos, ok? Existem mais temas condizentes. Doação inoficiosa também é um tema que nós vamos analisar. Então, é uma matéria bastante robusta, tá? Bem, de toda maneira, vamos aqui direto, sem muito mimimi. Nós já analisamos alguns pontos, alguns aspectos essenciais. Então vamos aqui, pessoal. Vamos tratar, portanto, direto aqui ao tema sucessão legítima e ordem de vocação hereditária. Antes de mais nada, vamos recordar alguns pontos essenciais que vocês já estudaram. Vamos direto. Pessoal, quando falamos do princípio da Saicine, que está lá previsto no artigo 1784, ele é, como vocês já sabem, um princípio medieval francês que traz toda uma ordem histórica jurídica nas codificações civis mundiais, em que reconhece um direito de transmissão automática da herança aos herdeiros do decújo, em razão do fenômeno post-mortem, ou seja, o cara faleceu, morreu, partiu para melhor. Então veja, nessa medida de consequência, existe nesse sentido uma ideia de que toda essa universalidade de direito em que compõe o acervo patrimonial do decújo é transmitido automaticamente de forma instantânea para os herdeiros legítimos ou testamentários, pessoal, do decújo. Nesse contexto de consequência, pessoal, nós temos que operar, portanto, que existe uma razão de ser da transmissão, que é o fenômeno morte. O termo em si, sucessão, ela vem a trazer uma conotação bem clara, bem translúcida, de transmissão. Mas envolve nessa orquestra de informações uma ideia ontológica de ordem. Veja que a palavra sucessão, etimologicamente buscando as suas fontes, traz como referência essencial a ideia de transmissão. Bem, para quem gosta de latim, succedere, S-U-C-C-E-D-E-R-E, é a terminologia etimológica de sucessão e traz no seu bojo, na sua essencialidade, a ideia que vai transmitir automaticamente algo segundo uma ordem. Nesse contexto de consequência, existem da sistemática do direito brasileiro duas formas de transmissão, portanto, desses bens, direitos e obrigações que compõem, portanto, pessoal, a universalidade de direito do decújo. Está lá no artigo 91 do Código Civil. E aí você faz a intercomunicação
de normas com o artigo 1734, que fala do droit de Saisine, que inclusive nós já estudamos bastante isso. Bem, a primeira ordem de sucessões é a chamada sucessão legítima. A sucessão legítima, pessoal, também chamada de testamento tácito, ou sucessão, olha só, ouve bem, ab intestato. Significa dizer, pessoal, uma transmissão em razão do princípio da Saisine, em que opera por força de lei. A lei, portanto, ela vai orquestrar, ela vai disciplinar toda a égide de transmissão. E isso é pontual de observar porque independe da declaração de vontade. Veja, pessoal, que nesse contexto de consequência, você sabe categoricamente que morto não fala, só na criminologia. Mas no direito civil ele não fala. Na criminologia, sim, você tem um cadáver, os sinais da morte, enfim, inclusive a morte que o indivíduo teve, você conhece, identifica pelas técnicas da criminologia. Mas na órbita do direito civil, não tem como. Então, nesse sentido de consequência, a declaração de vontade livre, consciente, informada, desembaraçada e dotada de boa-fé, o indivíduo, ele pode, em vida, manifestar a vontade de dar, portanto, parcela do seu patrimônio, respeitando a legítima para quem ele quiser. Evidentemente, pessoal, essa declaração de vontade é em vida, como eu vi falado para vocês, questão de ordem natural. Nessa medida e consequência, deve-se observar a chamada ordem de vocação hereditária, que está previsto pontualmente no artigo 1829 do Código Civil Brasileiro. Lá nós vamos ter pontualmente a ordem de vocação hereditária. Vamos lá, artigo 1829, olho na tela, olha só, pessoal. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Nesse contexto de consequência, pessoal, quando a norma diz ordem seguinte, significa dizer que existe o que, gente? Uma direção de agentes que devem ser observadas. Quem são esses agentes? São as classes desses indivíduos que são, portanto, herdeiros. Haverá, portanto, uma ordem ontológica definida pelo legislador no exercício da sua competência legislativa em editar um Código Civil, identificando, portanto, uma ordem de sucessão. Agora veja pontualmente, pessoal, que nesse contexto, nessa consequência, nós temos que adaptarmos a literatura da jurisprudência. Apontando a doutrina de Cristiano Chaves de Farias, repito, apontando a doutrina de Cristiano Chaves de Farias, quando falar nessa ordem de vocação, essa ordem, portanto, de pessoas que irão herdar, que de fato observa-se, portanto, um caminho rente, um caminho que deve ser observado de classe para classe, deve ser conjugado à interpretação, pessoal, no que se refere ao cônjuge superstite ou sobrevivente, o companheiro. Evidentemente, nós estaremos falando, segundo a doutrina de Cristiano Chaves, seguida por vários juristas, temos aqui o companheiro heteroafetivo e o companheiro homoafetivo, que você já estudou isso pontualmente em civil, família civil 5. Nessa medida e consequência, logo do lado temos dois julgados emblemáticos, que é o RE 646721 e o RE 878694, que estudamos em direito de família, que estudamos no início do nosso curso em sucessões, e que permite, que consagra, portanto, pessoal, a identificação que o artigo 1790 não deve ser vocacionado com uma referência pontual, está aqui o dispositivo, no que se refere a uma espécie pontual de sucessão para o companheiro ou companheira, esse dispositivo não deve ser adequado à sua interpretação com o artigo 1829. Então, direto ao ponto, olha só, quando pensamos em sucessão legítima, nós estamos, portanto, canalizando o pensamento numa ordem de vocação hereditária em que a lei determina que deva ser observado.
Nesse contexto e consequência, pessoal, essa ordem de hereditariedade quanto à transmissão dos bens, ela independe da declaração de vontade. Ela independe da declaração de vontade. Porque se formos tratar pontualmente de uma circunstância que vai desenvolver, que vai tratar especificamente da ordem de vocação, pessoal, nós temos a sucessão testamentária. Que é um outro modus operandi de transmissão. Veja o que diz pontualmente, pessoal, o artigo 1857 do Código Civil. Abre aspas. Toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade de seus bens ou de parte deles para depois da sua morte. Nesse contexto e consequência, pessoal, o instrumento do testamento, ele vai viabilizar, portanto, pessoal, a sintetização da vontade indivíduo, declarando essa vontade para que ocorra o quê, pessoal? Para que ocorra, portanto, a transmissão desses bens para determinadas pessoas. Trata-se de um ato personalíssimo, artigo 1858. Não pode, portanto, pessoal, ser dado para terceiros fazerem. É um ato personalíssimo. Na medida e consequência, pessoal, que também quando realiza-se o testamento, não está se fazendo um contrato, não está se aperfeiçoando, portanto, pessoal, uma composição de interesses. E mesmo aqui, trabalhando na visão unilateral do contrato, também não seria. Trata-se, nesse contexto, de um negócio jurídico, pessoal, unilateral, que manifesta na sua essencialidade uma manifestação de vontade por parte daquele que quer, portanto, transmitir os bens para depois da morte, observando, evidentemente, a legítima. Dando seguimento aos nossos trabalhos, pessoal, nesse contexto e consequência, nós temos que entender que nessa prerrogativa existe duas formas de suceder. Existe, portanto, pessoal, duas formas de suceder. Existe nesse bojo duas formas bem claras de suceder. E isso está transparente, pessoal, quando você analisa as disposições do artigo 1829, seguinte. As formas de suceder, pessoal, são, olha só, por direito próprio, repito, os modos de suceder são por direito próprio ou por direito de representação. A propósito, eu fiz um slide nesse sentido. 17, salvo engano. Não é esse. Eu fiz um slide pontualmente tratando disso. Se não é 17, acho que é o 12. Então veja só, pessoal, achamos aqui. Então veja, no que se refere, pessoal, à sucessão legítima, nós temos que fazer, portanto, duas formas de análise bem claras. O modo de suceder, pessoal, que significa dizer o modo como ocorrerá a transmissão em razão do droit de saisine, e o modo de partilhar, pessoal, que é, na realidade, a formação de cotas partes em razão da distribuição dos bens. São circunstâncias completamente alienígenas, são distintas. O modo de suceder, pessoal, é o modo de transmitir. O modo de partilhar, pontualmente, é o modo de formar cotas partes, quinhões, que vão ser, portanto, pessoal, fragmentado, observando a normatização do Código Civil. Nesse sentido, quando o modo de suceder é por direito próprio, ou seja, pessoal, quando o indivíduo em si é diretamente herdeiro, portanto, do de cujus, a forma de partilhar será por cabeça ou por caput. Ou seja, pessoal, vamos trabalhar as seguintes circunstâncias. Vamos supor que o de cujo ele tenha simplesmente dois únicos herdeiros filhos. E esse de cujos, ele, à época do seu falecimento, já era viúvo. Portanto, o seu cônjuge era pré-morto. Não estava mais na órbita da vida humana. Nesse contexto e consequência, tendo só únicos dois herdeiros, filhos, portanto, comuns ao casal, evidentemente, pessoal, eles vão
suceder por direito próprio, porque eles diretamente, em razão da própria relação de hereditariedade imediata, eles irão receber. Nesse sentido, um linguajar clássico, inclusive, pessoal, da própria essência da antiguidade, é por cabeça, ou seja, por cada filho, por cada herdeiro direto. Agora, pessoal, só um instantinho. Agora, pessoal, pontuando uma circunstância em que suponhamos que esse mesmo indivíduo, que tenha, portanto, 2 herdeiros, sendo que, do momento que estava no hospital, tomou conhecimento que um dos seus filhos morreram. Subsequentemente, esse senhor morre de infarto. Ora, no momento em que ele estava no hospital, havia 2 herdeiros vivos, 2 irmãos, herdeiros comuns, da mesma base genética de DNA do casal formado. Lembrando que esse senhor já era viúvo e o filho, por motivos outros, morre. O pai, tomando de forma abrupta ou abrupta, dependendo do local do país que você esteja, ou de forma supetante, toma conhecimento do falecimento, portanto, do filho, e aí encerra-se, portanto, as atividades encefálicas, em razão pontual do infarto. O cérebro para de funcionar. Tem um infarto, no oxigênio o cérebro, encerra as atividades encefálicas. Aí o camarada morre. E nesse contexto de consequência, o que acontece, pessoal? Um dos filhos tem um neto. Deixou um neto para esse senhor. E é sobrinho, portanto, do irmão. O que vai acontecer, pessoal? O neto do decujus, ele vai suceder por representação. Ele vai representar quem, gente? Aquele que por cabeça era quem? Seu pai. Por representação, ele representa, portanto, pessoal, aquele que faleceu. Ele representa aquele que faleceu, o neto. O neto. O que é, por sua vez, sobrinho do irmão. Nesse contexto e consequência, o irmão receberá por direito próprio e o neto receberá por representação. O modo de partilhar, ou seja, um modo de organizar, realizar os cálculos da partilha formando cotas, partes, quinhões específicos, é chamado por estirpe. É chamado por estirpe. Então veja, o modo de suceder por direito próprio é correlacionado ao modo de partilhar por cabeça, por caput. O modo de suceder por direito de representação envolve o modo de partilhar por estirpe. Não coloquei aqui para vocês, pessoal, o que é o modo de suceder por linhas no que tange a ascendência, porque vai ser um momento específico de nossa análise. Nesse contexto e consequência, na sucessão testamentária, como eu já havia dito para vocês, envolve essencialmente, pessoal, um direito personalíssimo, 1800, envolve pontualmente um direito personalíssimo, tá ok? Nesse contexto e consequência, pessoal, a sucessão é sempre intuito personae, é direcionado para aquela, para aquele, para aquela pessoa. Nesse contexto e consequência, essa sucessão jamais, pessoal, jamais poderá macular a legítima. Nesse contexto e consequência, o que seria o sentido ontológico da legítima? Bem, pessoal, vamos aqui pontualmente. Vamos supor aqui, olhe para esse desenho aqui, bastante ilustrativo, bastante interessante. Pessoal, vamos aqui analisando aqui, logicamente, matematicamente, vamos ignorar, né? O intuito aqui é te informar, te instruir, vamos ignorar expoentes matemáticos, aritméticos, mas vamos pontuar aqui a ideia pontual dessa parte verde aqui total. Bem, pessoal, suponhamos pontualmente que todo o acervo patrimonial que esse senhor tem, né, formado com a viúva, seja essa parte toda aqui, pessoal.
Então veja, suponhamos pontualmente que essa parte toda aqui seja o acervo patrimonial formado, que seja um acervo patrimonial formado em vida. Significa dizer, pessoal, que ele tem um direito de família. Estudamos isso em Direito Civil 5. Ele tem um direito de família à meação. Ele é meeiro. Ele é meeiro em razão pontual sine qua non do fato, pessoal, de ele ter formado a sociedade conjugal. O pensamento do casamento é um pensamento de sociedade, pessoal. Por favor, envolve inclusive um regime de bens. Comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, envolve sim um acordo formado entre partes. Eu inclusive trouxe para vocês as correntes em direito de família, do qual seja a natureza jurídica do casamento. Tem autor que fala que é ato jurídico, tem autor que chama que é negócio. Então tem vários pontos de vista, mas de forma clara e translúcida, envolve sim uma discussão patrimonial, envolve uma sociedade intercorpos. E nesse contexto de consequência, pessoal, esse indivíduo que casou-se vai formar um acervo patrimonial. E esse acervo patrimonial, pessoal, colocado aqui, mais uma vez peço, venha a não tamanha propriedade matemática no desenho, mas suponhamos que seja aqui necessário, que perfeito, dá a entendermos que de todo o patrimônio, dos 100% que compõe, 50% vai formar a meação. Vamos supor nesse contexto o exemplo citado anteriormente, pessoal, do viúvo, deixando 2 filhos. O que vai acontecer nesse contexto de consequência, pessoal? De todo o acervo patrimonial, de todo esse corpo aqui formado, pessoal, vai haver uma parte do acervo, que é a metade, em que são necessários para o herdeiro, e de todo esse corpo patrimonial, haverá 50% desse acervo, que inclusive ele pode expor para quem ele quiser. Ó, meu amigo Nick, identificou um pássaro. Muito bem, meu filho. Não sei se vocês ouviram o latir dele. Pois bem, pessoal, nesse sentido e consequência, o que é que me ocorre? Ocorre que há um globo de acervo patrimonial que é insuscetível de ser objeto, pessoal, de testamento. Lembrando que quem são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes e o cônjuge superstite ou sobrevivente. E de forma associada e conjunta, em razão desses 2 julgados, ficou transmitido na sistemática do direito brasileiro a orientação, portanto, que não deve mais se compor uma diferença a níveis sucessórios para o companheiro em sede heteroafetiva e em sede homoafetiva. Nessa sistemática pontual, nós temos, portanto, uma consagração em equilíbrio do regime de casamento e da união estável nas 2 modalidades, heteroafetiva e homoafetiva. Nesse contexto de consequência, pessoal, vamos dar aqui, portanto, seguimento à nossa videoaula. Ficou claro para vocês essas informações? Olha, essas informações elas são essenciais. Mas para a gente poder caminhar e partir para o próximo bloco da nossa análise do tema, eu quero que vocês tenham a ideia seguinte, básica e operativa, que existe sempre uma regra de igualdade de sucessão entre descendentes. Pouco importa, pessoal, se esse filho é um filho dito adotivo, é um dito filho vindo do concubinato impuro, que é um termo jurídico técnico para mostrar que é um filho vindo, abre aspas, de um adultério, fecha aspas. Só que a doutrina chama de concubinato impuro. A propósito, concubinato já era uma terminologia que tinha 2 divisões. O concubinato puro e impuro. E o concubinato puro tornou-se gradativamente, com as próprias aberturas mentais de consciência, que é uma terminologia preconceituosa para a união estável, e ficou consagrado como união estável. E o concubinato impuro, ou somente o concubinato, muitos autores contemporâneos nem usam a expressão impuro mais, só usa o concubinato, ficou consagrada para
o, abre aspas, adultério, fecha aspas. Nesse contexto e consequência, princípio ontológico, existe sempre uma igualdade na sucessão entre descendentes. Não tem, portanto, um privilégio se o filho é consanguíneo, se o filho é adotivo, se o filho é oriundo de outro relacionamento, não existe essa prerrogativa. Inclusive, iremos analisar pontualmente, pessoal, circunstâncias em que o enteado ele vai ter, sim, direitos sucessórios. E aí não pode ser, portanto, afastado o direito sucessório do enteado. Bem, dando seguimento nessa nossa trajetória, já falei para vocês a questão do concubinato. Subsequentemente, pessoal, tem um princípio que vocês devem ter em mente, é um princípio que não tinha uma expressa orientação no Código Civil de Bevilacqua e hoje ele está totalmente pulverizado na parte de sucessões, que é o princípio da proximidade. O que é isso? Olha só, pessoal. Significa dizer que o herdeiro mais próximo, ele afasta o herdeiro mais remoto. Isso, evidentemente, pessoal, sintonizando o expoente de análise com base na literatura do artigo 1829. Não significa dizer que o irmão mais velho, primogênito, tem mais direito que o irmão mais novo. Não existe esse ponto de modal de referência. É uma relação de classe. É uma relação de classe. Nesse contexto e consequência, pessoal, dentro do viés da sucessão legítima, o filho, ele afasta os direitos sucessórios do neto, o neto afasta os direitos sucessórios do bisneto, em razão do princípio milenar, reconhecemos, no obstante não ainda à época dado uma terminologia própria na redação, hoje está perfeito aqui, que é o princípio da proximidade. Pessoal, um ponto modal e crivo da nossa análise, inclusive, eu havia colocado aqui para vocês, tá? Outro ponto importante. O cônjuge, pessoal, ele é meeiro, não herdeiro, ou herdeiro e não meeiro. Veja só, é um raciocínio base. Ou o cônjuge, ele é meieiro, razão de ser que não poderá, portanto, ser herdeiro, ou ele é herdeiro e não meieiro. Vai haver discussões aqui, pessoal, vai haver discussões. Vai haver correntes em outras orientações e sentidos? Sim, eu vou ler as correntes para você, tá bom? Outro ponto de análise, olha só, pessoal. Os bens que vão formar, portanto, comuns, são os bens que vão formar a meação. Os bens que são particulares, por exemplo, dependendo do regime de bens, um bem que é havido antes da relação ou um bem incomunicável, são chamados de bens particulares. Assim sendo, no desenho aqui apresentado, mais uma vez eu me peço desvenha, não ter a tamanha perfeição matemática, geométrica, mas veja aqui nesse sentido. Significa dizer que o patrimônio de A supera circunstancialmente o patrimônio de B. Agora veja, pessoal, veja, olha só. A regra é que haja sempre concorrência quanto aos bens particulares. Essa que é o ponto de raciocínio que devemos trabalhar. Existem correntes? Existe. E tu vai saber todas. Com muito prazer. Tá bom? Vou te apresentar todas essas correntes. Dando seguimento excepcionalmente aqui, pessoal, uma orientação clara, de forma excepcional. Diferentes graus de descendências podem suceder, pessoal, mas de forma excepcional. Eu gostaria que você colocasse no caderno as circunstâncias que envolvem uma excepcionalidade, que são os diferentes graus. Veja que pelo princípio da proximidade e o princípio da igualdade na sucessão entre descendentes, associados a eles, somente herdeiros daquela classe podem suceder. Nada impede que haja concorrência com a classe do cônjuge, superstite ou sobrevivente. Mas a ideia ontológica é que concorrência, portanto, com o cônjuge, concorrência com o cônjuge na descendência e na ascendência. Só que a transmissão observa-se claramente uma ordem de vocação. Mas há exceção, pessoal, há exceção a toda essa fala nossa, no que tange a possibilidade de diferentes graus
descenderem, sucedendo-se, pessoal. Bem, os casos são 3, veja só. O primeiro deles nós trabalhamos aqui com vocês, que é o direito de representação. Repito, exceções quanto à possibilidade de diferentes graus descenderes em sucessão. Primeiro deles que eu disse para vocês, o direito de representação. Aliás, era bom até dar uma lida no artigo. Lembrei agora. Bem, pessoal, olha só, vamos aqui interpretar a literatura do artigo 1851 do Código Civil Brasileiro. Abre aspas. Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes falecidos a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se fosse vivo. Pessoal, eu tenho inclusive alguns desenhos aqui para a gente entender isso. Mas lembra do exemplo que eu te dei? O viúvo tomando conhecimento, o filho tomando conhecimento que o pai estava muito doente, morre de infarto. Morreu primeiro que o pai. E aí, subsequentemente, o pai morre, por motivos outros. O que aconteceu? Esse filho deixou um neto. Como vai acontecer, pessoal? O neto vai suceder não por cabeça, mas por direito de representação. Outra circunstância, pessoal, que agora é a segunda, que vai envolver também essa particularidade, que é essa quebra da ordem de classes, possibilitando que diferentes graus de descendências possam suceder, nós temos aqui a indignidade. Nós temos aqui 1814. Botei aqui errado. 1814. E, subsequentemente, pessoal, nós temos como terceiro exemplo a deserdação. Nós temos aqui o direito de representação, que a partilha por estipe, nós temos a indignidade e, subsequentemente, nós temos a deserdação. Nesse sentido e consequência, vamos ler os artigos 1814 e daqui a pouco 1961 e eu dou para encerrar esse bloco. É bastante conteúdo, hein, gente? Vamos lá, 1814, são excluídos da sucessão os herdeiros, os legatários, e aí vem as hipóteses, que houver sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Beleza, pessoal? Para finalizar esse bloco, como eu havia prometido, para não ficar tamanha peso nas informações, blocos de 30 minutos, com um pedido formal de vários alunos mesmos, tá? Pelo WhatsApp. Bem, deserdação, 1961. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima ou deserdados em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Beleza, pessoal? São essas 3 circunstâncias pontuais. Meus queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos e todas aqui presentes. Eu agradeço muito a oportunidade cedida. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.